companheiros, minhas companheiras, isso produziu em apenas 4 décadas, que é nada sob o ponto de vista da história, o tempo histórico, como eu disse, conta-se aos séculos, isto produziu a 15ª economia industrial do planeta. Deixa eu dizer de novo, todos hoje, especialmente certas elites brasileiras, estão com aquele complexo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de sovaco, né? Falando mal de si próprio, de nós próprios, e referindo à China. A China ainda precisa crescer 20 anos a uma taxa média de 8% para igualar o recorde mundial de crescimento industrial da história do capitalismo, que nos pertence a nós brasileiros. Em apenas 40 anos, saímos do nada e nos transformamos na 15ª economia industrial do planeta. Isto é o lado bom da coisa. Agora vamos refletir um pouco, apressadamente, peço desculpa mais uma vez, sobre outras e funestas consequências inadvertidas. Não houve deliberação malévola em relação a isso, mas determinadas premissas da concepção que se alteraram ou que não eram verdadeiras. O Brasil, para o mal que temos, também é produto deste modelo, de suas omissões ou de alguns de seus equívocos. Por exemplo, ao empatar recursos públicos estatais no esforço modernizante, que era a indústria e a infraestrutura a ela correlata, estrada, energia, telefonia, etc, 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 o Brasil, neste período, negou estes mesmos recursos a determinadas coisas que o mundo já havia feito na virada do próprio século XIX para o século XX. A educação pública se desfinanciou, a saúde pública se desfinanciou, o hiperprocesso de urbanização acelerada que este fenômeno causou não foi previsto, porque a ideia era simples, era sair do interior, onde havia uma relação medieval de produção, para ter um trabalho com carteira assinada e as franquias trabalhistas que foram fundadas, conectas a esse modelo. E todos iam procurar isso nas cidades. Como não dava para fazer uma indústria de base em todo canto, de boa fé, o modelo imaginou, estatal que era, montar uma indústria de base no Sudeste, não por safadeza ou por predileção, mas porque imaginou-se, e a premissa se revelou dramaticamente errada, que como o preço dos insumos industriais era CIF uniforme, ou seja, um preço estatalmente fixado, em que a chapa de aço produzida na Vale do Rio Doce, produzida na CSN, seria entregue em Fortaleza, Manaus e Porto Alegre com preço igual, imaginando que isto era suficiente para que o processo de industrialização do país pudesse se replicar em todo o território nacional. Hoje, modernamente, as teorias econômicas mostram que isto era um equívoco, mas não foi de má fé. O fato é que, assim acontecendo, a hiperurbanização inverteu aquele número. Hoje, no Brasil, 82% da população está nas cidades, e a indústria brasileira concentra-se 90% dela em 4 estados: São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Remanescendo para o imaginário popular, evidentemente que é bom registrar que Manaus já excede de 8% da produção industrial do país, graças a uma atitude política também dos brasileiros do tempo. Lá no meio da teoricamente devassável floresta amazônica, se produz com alto valor agregado e crescente componente de indústria de nacionalização, 8% do produto industrial do país. Então veja bem, se nós alargarmos São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Manaus, vejam bem, não é Amazonas, Manaus, nós estamos falando em praticamente 95% de tudo que se produz na indústria brasileira. E o imaginário popular, em busca desta modernidade, deste avanço social, o emprego com carteira assinada, estável, bom salário, migrou para esses lugares. Este é o lado estratégico ruim, por assim dizer, deste modelo. E agora nós vamos avançar um pouco mais aceleradamente para examinar o efeito conjuntural para os tempos de hoje, das sequelas deste modelo, mas mais do que isso, da sua exaustão. Nós tivemos uma tragédia. A tragédia é que durante o processo de industrialização brasileiro, interrompeu-se a lógica democrática no Brasil. Corria o ano de 64,
o mundo num confronto ideológico hiperarmado da Guerra Fria, o Brasil foi também transformado num teatro relevante das operações da Guerra Fria, onde não havia nuance, onde não cabia o exame complexo das questões, é crer ou morre. Ou você era de direita, ou você pró-americano, ou você era de esquerda pró-soviético. Quando a vida é de fato, e a história revelou, não é assim, muito menos um país com as nossas características. O fato, entretanto, é que se interrompeu a democracia durante um tempo em que as premissas do modelo mudaram gravemente. E o modelo foi sucumbindo sem que nós pudéssemos discutir nossos problemas. Nós estamos obrigados a discutir anistia, eleição direta, constituinte, porque eram os temas que nos unificavam. Na medida em que nós derivássemos para discutir temários de economia política, o dissenso, como é natural nessa área, que é aí que se afirma no concreto a terminologia esquerda e direita, o dissenso nos desagregaria do combate pela restauração da ordem democrática. Valeu a pena, tudo valeu a pena, na minha opinião, fizemos, na minha opinião, tudo certo. Eu apenas agora examino as consequências. O que mudou para que a gente tivesse que anunciar, e isto dói para muitas elites, porque isso tudo foi ontem. Para certas elites, quando eu falo elite, eu não quero falar mal. Esse termo para mim é só o que é. Ele às vezes é bom, às vezes é ruim, dependendo de que protagonismo esta ou aquela elite desenvolve. Mas não existe nenhuma nação que seguisse sem suas elites. Portanto, na data, as elites brasileiras não perceberam que aconteceram algumas variáveis graves de conjuntura. Por exemplo, lembra um modelo que tinha uma dependência de capitais fartos, de origem externa, de longo prazo, dramaticamente baratos, com carências longas? Isto sumiu. Com a eletronização do meio financeiro, com a crise da década de 70, no crédito norte-americano, crise inflacionária, aquele juro que era de 2,5%, abruptamente passou para 20%, 22%. Queda, coice. O modelo se baseava no marco civilizatório, que é uma grande questão para hoje, e o Brasil também pioneiramente tem respostas para ela, que é a sociedade do automóvel, a sociedade do petróleo. O petróleo, que era dramaticamente barato, a commodity nula de preços internacionais, explode com a fundação da OPEP e com as crises cíclicas do mundo árabe, de onde vem mais de 60% do petróleo do planeta. Então muda a variável financeira, muda a variável primicial da matriz energética, que é o petróleo, e nós aqui é inacreditável, só discutíamos os temas institucionais. E a ditadura fazia de conta que não era com ela o assunto. O fato é que por essas duas, eu estou sendo brevíssimo, como tenho que ser, simplificando o que não deveria ser simplificado, mas a sua inteligência completará, com certeza, com mais qualidade as minhas omissões. Entretanto, há mudanças estruturais muito mais graves, muito mais sibilinas, muito menos caricatas de serem observadas. Por exemplo, acontece uma mudança radical na velocidade dos ciclos tecnológicos. Ora, você imagina, a economia moderna é de crescente base tecnológica. No passado, quando o Brasil imaginou essa estratégia, os ciclos tecnológicos se sucediam com grande lentidão. Era perfeitamente possível que o Brasil saísse atrasado num ciclo industrial qualquer e depois de 10, 12, 14 anos chegar ao mesmo tempo da última geração tecnológica em vigor e passar contemporâneo com ela 10, 12 anos mais. Então a gente tinha um atraso de 10 anos, mas chegávamos no mesmo lugar como um corredor de média performance que não perde de vista o corredor da frente. É só seguir a cor da camisa, o rastro, né? Mas o caminho está marcado e ele não vai se perder nesse caminho. Então o Brasil saía atrasado no ciclo tecnológico pela lógica de fechar a economia, de substituir importações, pela hostilidade ao tradicional exportador para o Brasil, mas não perdia o caminho. Estava sempre ali. Com 10 anos de atraso, chegávamos ali, aonde estava a última geração tecnológica, ficávamos modernos como o mundo durante mais 10, 12. Mudava ciclo tecnológico 20, 30 anos depois, o Brasil perdia o passo, demorava mais 6, 7, 8, 10 anos, chegava e passava mais 8, 9, 10 anos. Isto mudou dramaticamente.